Fale em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Já aconteceu de você se deitar e, sem saber porquê, sentir um peso no peito? De você acordar no meio da noite com uma ansiedade estranha, como se algo invisível estivesse quebrando o seu descanso? Há noites em que você dorme profundamente, em paz, como se o mundo finalmente se apagasse, e outras em que você acorda esgotado, como se tivesse passado a madrugada lutando uma batalha que ninguém viu. E se eu lhe dissesse que Santa Faustina Kowalska falou de um segredo simplíssimo, tão pequeno que parece impossível, mas capaz de transformar completamente as suas noites? Não é apenas mais um costume, não é um gesto para se sentir melhor por um momento. É uma chave que, segundo o que ela viu e recebeu, abre uma proteção real do céu nas horas mais vulneráveis do dia, quando você fecha os olhos. Hoje você vai descobrir algo que muito poucos católicos conhecem. O que acontece no mundo invisível quando, pouco antes de dormir, você sussurra 3 palavras. 3 palavras que ativam a missão protetora do seu anjo da guarda, que mudam o ambiente do seu quarto e transformam o seu descanso em um espaço guardado pela misericórdia. Mas antes de entrar nisso, pense por um momento. Se realmente existisse uma forma de se deitar com mais paz, de dormir sem esse medo que surge sem explicação, de acordar com o coração menos oprimido, por que não tentar? O que você tem a perder, além de mais uma noite de inquietação? Se esse tipo de mensagem sobre espiritualidade e fé te ajuda, acompanhe-me até o final, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a maneira como você vai para a cama todas as noites. Para entender por que essas 3 palavras têm tanto peso, primeiro é preciso entrar na vida extraordinária de Santa Faustina Kowalska. Ela foi uma freira polonesa humilde, uma das grandes místicas da Igreja, e, precisamente por sua simplicidade, a sua história impacta com mais força. Nasceu como Helena Kowalska em 1905, no seio de uma família camponesa pobre e teve apenas 3 anos de educação formal. Mesmo assim, essa jovem que no convento trabalhou como cozinheira, jardineira e porteira, foi escolhida por Jesus Cristo para uma missão imensa, ser a secretária da Divina Misericórdia. Desde muito cedo, Faustina viveu encontros místicos profundos. Segundo o relato, ela via Jesus, falava com ele e recebia visões do céu, do purgatório e do inferno. Mas, entre tudo o que viveu, houve algo que a marcou de modo constante e quase cotidiano: sua comunicação com os anjos, especialmente com seu próprio anjo da guarda. Ela não os tratava como figuras distantes ou simbólicas. Para Faustina, os anjos eram companheiros reais, ativos, presentes, envolvidos na batalha espiritual de cada dia. Em seu diário, escrito por obediência ao seu diretor espiritual, ela deixou registrado com um nível de detalhes assombroso o que ocorria no mundo invisível. Descreve como os anjos rodeavam o sacrário durante a missa, como acompanhavam as almas no sofrimento e como lutavam contra forças obscuras que tentavam atacar os fiéis. E entre essas revelações, uma se destaca pela proximidade com a nossa vida. O que acontece durante a noite, quando você se deita e seu corpo se apaga, mas o âmbito espiritual continua intensamente ativo. Jesus, segundo o texto, explicou-lhe que os momentos antes de dormir são dos mais significativos espiritualmente de todo o dia, porque a alma se torna mais vulnerável. Não é justamente nessa hora que surgem os medos sem causa, a inquietação que não se sabe explicar, os pensamentos que se emaranham? Não é também quando você sente que seu descanso pode ser quebrado por uma única sombra interior? Guarde esta ideia, porque ela é a base de tudo o que vem a seguir. Se a noite é um terreno vulnerável, então também pode se tornar um terreno protegido. Feche os olhos por um segundo e imagine a cena tal como é descrita. É noite. Você está deitado na cama após um dia esgotante. O corpo pesa, mas a mente não se apaga. Pensamentos dispersos, preocupações com o amanhã, lembranças do dia, conversas inacabadas, tarefas pendentes. O quarto está escuro e em silêncio. E, no entanto, nesse silêncio acontece algo que seus olhos não veem. Segundo estas revelações, no âmbito espiritual seu anjo da guarda está ali, firme, atento, esperando. E a pergunta é inquietante. Esperando o quê? Ele não está esperando você dormir. Está esperando um sinal seu. Está esperando um convite. Está esperando essas 3 palavras que, no momento certo,
ativam plenamente sua missão protetora sobre sua alma durante as horas vulneráveis do sono. Santa Faustina, segundo o relato, viu esta realidade com seus olhos místicos. Viu como os anjos respondiam de maneira distinta conforme o estado espiritual com que uma pessoa se deitava. Viu almas que dormiam em confiança, rodeadas de luz, protegidas, sustentadas por uma presença angelical. E viu outras que dormiam com medo ou em descuido espiritual, e como a escuridão parecia se aproximar mais, pressionando ao redor delas. E aqui está o ponto central. O que você vai ouvir não é apresentado como uma opinião, nem como uma teoria para acalmá-lo. É apresentado como revelações que Faustina recebeu de Jesus Cristo e dos anjos sobre o que acontece quando você diz essas 3 palavras antes de dormir. Revelações sobre como, nesse instante, seu anjo da guarda recebe um mandato do céu. Revelações sobre como seu quarto se torna terreno sagrado, como o descanso se transforma em oração e como a noite passa a ser um espaço protegido onde a misericórdia divina vela por você. Agora me diga algo com sinceridade. Se realmente existisse uma forma tão simples de mudar o ambiente espiritual da sua noite, de passar do medo para a confiança, da desordem interior para uma paz real, não valeria a pena tentar ao menos uma vez? E se o problema não for a falta de força, mas a falta desse sinal que o céu está esperando? Para compreender por que essas 3 palavras têm uma força tão extraordinária, o texto insiste em algo essencial. Não se trata de mágica, nem de superstição, nem de uma fórmula para se acalmar. Trata-se de teologia espiritual pura, enraizada na Escritura e confirmada pela experiência mística dos santos. E tudo começa por entender o que significa realmente confiar aos olhos de Deus. Confiar não é pensar positivo, não é repetir frases bonitas esperando que tudo corra bem. Confiar é entregar completamente a própria vontade, os medos e a necessidade de controle nas mãos de um Pai que ama e sabe o que faz. Por isso, quando você diz Jesus, eu confio, não está dizendo Jesus, tomara que tudo se resolva. Está dizendo algo muito mais radical. Jesus, embora eu não entenda, embora tenha medo, embora tudo pareça obscuro, coloco-me inteiramente em vossas mãos. Esse tipo de confiança é o que, segundo o relato, move o céu. Santa Faustina aprendeu que a confiança é o recipiente pelo qual a graça divina flui com mais abundância. E aqui surge uma revelação-chave que o texto atribui às palavras de Jesus no diário, número 1578. Ele lhe diz que sua misericórdia é tão grande que nem em toda a eternidade poderá ser compreendida totalmente, nem por uma mente humana, nem por uma angélica. Tudo o que existe, afirma, brota das profundezas dessa misericórdia. Mas há um ponto decisivo. A misericórdia de Deus é infinita e está sempre disponível. No entanto, devemos nos abrir para recebê-la. E como a alma se abre? Segundo a mensagem, pela confiança. Quando você confia, derrubam-se barreiras internas que bloqueiam a graça, o medo, a dúvida, a autossuficiência. A alma torna-se como um vaso vazio, pronto para ser preenchido. E isso, explica o texto, é especialmente crucial antes de dormir, porque a noite é o momento em que nossas defesas naturais se afrouxam. Durante o dia você está alerta, sua mente racional está ativa, você pode resistir a tentações, redirecionar pensamentos, escolher o foco. Mas à noite, quando você dorme, sua vontade consciente não está mais no comando. A imaginação corre livre, o subconsciente processa o que foi vivido. E nesse estado, as forças que buscam perturbá-lo, segundo este relato, encontram um acesso mais fácil se você não se colocou conscientemente sobre a proteção divina. Então a pergunta fica pairando no ar. Se você mesmo reconhece que a noite se torna mais vulnerável, por que se deitar como se não precisasse ser guardado? Por que entrar na escuridão sem abrir antes a porta para a misericórdia? Agora sim, entremos no que o texto descreve como o que acontece no mundo invisível quando você pronuncia essas 3 palavras antes de dormir. No momento em que você se deita e sussurra com intenção sincera, Jesus, eu confio, o primeiro que ocorre é como um sinal que se acende na escuridão. É como se, de repente, uma luz se ativasse em um quarto completamente apagado. Essas palavras, diz o relato, sobem ao céu como incenso diante do trono de Deus.
A Escritura, recorda o texto, expressa isso no Apocalipse 8, versículos 3 e 4. As orações dos santos ascendem diante de Deus misturadas com incenso. E aqui está a ideia que o obriga a parar um instante. Seu ato simples de confiança não é pequeno, não é algo a mais que você diz por costume. É uma oração real, levada a sério no céu. Nesse mesmo instante, afirma o relato, seu anjo da guarda que o acompanhou durante o dia recebe o que Santa Faustina descreve como um mandato mais intenso para agir por você. Na anotação 1557 do seu diário, ela conta uma visão em que viu anjos ao redor das almas enquanto dormiam. Alguns estavam firmes e luminosos, protegendo ativamente. Outros apareciam apagados, como se pudessem fazer menos, porque a alma não havia convidado essa proteção divina mediante a confiança. Quando você diz, Jesus eu confio, a luz do seu anjo se intensifica. É concedida a ele uma autoridade maior para interceder e guardá-lo. O segundo ponto, continua o texto, é que se forma uma barreira protetora ao redor da sua alma. Faustina descreve isso com uma linguagem mística, como ficar envolvido no manto da divina misericórdia. A imagem é forte, um casulo de luz onde nada danoso pode penetrar. E não o apresenta como um símbolo bonito, mas como uma realidade espiritual. Aquilo que busca perturbar sua paz por meio de pesadelos, ansiedade ou pressão espiritual, colide com essa barreira e não a atravessa. Aqui o texto faz a ligação com a promessa do Salmo 91, versículos 11 e 12. Deus mandará seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão para que não tropeces. E sublinha uma frase que muda tudo. Em todos os teus caminhos, inclui também o caminho do sono. Ao invocar Jesus com confiança, você ativa essa promessa. Seu anjo o sustenta. E o terceiro ponto é ainda mais surpreendente. O relato afirma que seu sono se transforma em uma forma de oração. Santa Faustina, na anotação 879 do seu diário, escreveu que quando dormia após se encomendar a Jesus com confiança, muitas vezes acordava com a sensação de que sua alma estivera orando durante a noite, embora sua mente consciente estivesse descansando. Como algo assim pode acontecer? A explicação oferecida pelo texto é que seu anjo da guarda continua intercedendo por você enquanto você dorme, levando suas intenções, suas lutas, seus medos e suas esperanças diante do trono da graça. E recorda Romanos 8, versículo 26, quando fala da intercessão que vai além das palavras. Assim sua noite se torna uma oferenda e seu descanso uma adoração silenciosa. Por isso, diz o relato, há manhãs em que você se levanta e percebe que algo se afrouxou por dentro, que um fardo foi levantado, que há uma paz que você não sabe explicar totalmente. Mas então surge uma pergunta inevitável, uma que talvez já tenha perseguido você alguma vez. Se sua alma está sendo guardada, o que acontece com os sonhos? Por que alguns sonhos parecem luz e outros parecem batalha? Fale em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Agora o texto se detém em um ponto que muita gente reconhece por experiência, embora custe falar em voz alta: os medos e as batalhas espirituais que se intensificam à noite. Há momentos em que, de repente, surge um temor sem causa, um peso interior, ou pensamentos que chegam do nada sussurrando que você está sozinho, que Deus o abandonou, que o seu caso não tem saída. E precisamente por isso o trecho recorda a advertência de 1 Pedro 5,8. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem devorar. Segundo esta mensagem, uma das horas favoritas para rondar é a noite, quando a pessoa está cansada, com as defesas baixas, isolada e vulnerável. E aqui vem um detalhe que corta qualquer idealização fácil. Santa Faustina também viveu esses ataques. Ela não estava imunizada por ser mística. De fato, o texto afirma que sua proximidade com Deus a tornava às vezes um alvo mais claro para quem tenta roubar a paz. Na anotação 412 do seu diário, ela descreve uma noite especialmente dura. Sentiu-se sobrecarregada pela escuridão, pelas dúvidas, por uma sensação de abandono. Seu corpo estava fraco pela doença, a alma seca, e a tentação de desesperar a apertava por dentro. E o que ela fez nesse instante? Não se apresenta como uma cena bonitinha, mas crua. Ela lembrou das 3 palavras, e a sussurrou sem força, sem emoção, apenas como um ato puro de vontade. Jesus, eu confio. E então ela escreve que a escuridão começou a se retirar. Não porque suas circunstâncias mudaram, mas porque, ao pronunciar essas palavras, ela abriu a porta para que entrasse a proteção divina. O texto insiste em uma verdade crucial. Dizer Jesus, eu confio antes de dormir, não é pedir sensações. Não é exigir alívio imediato. É escolher, mesmo que não sinta nada, colocar-se sob a proteção de Deus.
E essa escolha, diz a mensagem, tem poder. Ativa o ministério do seu anjo da guarda de um modo que as emoções, por si sós, não conseguem realizar. Inclusive afirma-se que o inimigo não foge diante da nossa força, mas diante da nossa confiança. Porque a confiança abre as comportas da misericórdia, e nada obscuro resiste à misericórdia de Deus. E aqui aparece Efésios 6:12 como lembrete. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e forças da escuridão. Segundo o texto, quando sua confiança dá a ordem, seu anjo não fica parado. Ele entra em combate por você enquanto você dorme. Afasta o opressivo que tenta perturbar seu descanso. Silencia os sussurros mentirosos que buscam semear medo e cria ao seu redor uma zona de paz para que você descanse. E então surge uma pergunta que o persegue quando você apaga a luz. Se a noite pode ser o momento de maior vulnerabilidade, e se também puder ser o momento em que você aprenda a descansar de verdade, protegido, sem negociar com o medo. Chegados aqui, o texto desce à terra e diz em essência: tudo isso é lindo de entender, mas a transformação real começa quando você o vive esta mesma noite. E sublinha algo importante sobre Santa Faustina. Ela não ficou apenas em experiências místicas, mas as transformou em práticas concretas que qualquer um pode seguir. Por isso propõe um método simples, passo a passo. Primeiro, mesmo antes de se deitar, dedique 2 ou 3 minutos para preparar a alma. Não se jogue simplesmente na cama, esgotado e distraído. Faça um breve exame de consciência. Como vivi hoje? Onde falhei? Onde vi a graça de Deus? Não é para se martirizar na culpa, mas para se colocar com honestidade diante do Senhor. O texto recorda que, em uma das passagens do diário, Faustina reza pelas almas do purgatório, pedindo que a misericórdia de Jesus apague esse sofrimento. A ideia é clara. Ao limpar por dentro a poeira do dia, você se dispõe melhor a receber a graça da noite. Segundo, se você tem consciência de algum pecado grave, faça um ato de contrição perfeita. Segundo a mensagem, não se trata principalmente de temer o castigo, mas de se arrepender por ter ofendido a Deus que o ama. A oração proposta é esta: Meu Deus, arrependo-me de todo o coração de vos ter ofendido, e detesto todos os meus pecados, não só pelo medo de perder o céu e merecer o inferno, mas sobretudo porque vos ofendem a vós, meu Deus, que sois todo bondade e digno de todo o meu amor. Proponho firmemente, com a ajuda da vossa graça, confessar meus pecados, fazer penitência e emendar minha vida. Amém. O texto expressa isso com uma imagem direta. Um pecado grave não confessado é como deixar uma porta aberta em sua casa espiritual. E se o que você quer é proteção, o primeiro passo é fechar essa porta. Terceiro, já na cama, fique confortável. Se ajudar a se concentrar, coloque a mão sobre o peito. Respire devagar, solte a tensão do corpo e deixe de lado as preocupações e planos de amanhã. Leve sua atenção ao presente, a certeza de que agora mesmo você está na presença de Deus. E então, com toda a sinceridade que puder, mesmo que se sinta fraco ou disperso, pronuncie essas 3 palavras, em voz baixa ou num sussurro. Jesus, eu confio. O texto insiste em não dizer com pressa, mas deixando que cada palavra tenha seu peso. Jesus, porque você se dirige a alguém que o ama infinitamente. Eu, porque você volta o seu coração para Ele. Confio, porque você escolhe entregar o controle e descansar no seu cuidado. Você pode repetir 2 ou 3 vezes, deixando penetrar um pouco mais a cada vez. Quarto, depois, fique em silêncio por um momento. Não pegue o celular, não volte correndo para a lista mental de tarefas. Descanse na paz de ter se abandonado em Deus. Se quiser, adicione uma oração breve como: Jesus, entrego-te esta noite. Guarda o meu sono, protege os meus sonhos e faça com que eu acorde renovado no teu amor. Anjo da guarda, convido-te a velar por mim. Amém. E deixe o sono chegar com essa confiança de não estar sozinho, de estar custodiado. Depois, o texto adverte que mesmo uma prática simples pode perder o fruto por erros sutis. O primeiro é dizer as palavras de maneira mecânica, enquanto a mente está em outra coisa, no trabalho, no amanhã ou nas irritações do dia. Se elas se tornam automáticas, esvaziam-se. A correção é simples. Antes de dizê-las, pare um instante e escolha de verdade confiar, mesmo que não sinta nada. O segundo erro é desistir cedo demais. Há quem tente 1 ou 2 noites e, se ainda sonha mal ou acorda inquieto, conclui que não funciona. Mas o texto diz que a confiança se treina como um músculo e pede perseverança.
Inclusive afirma que, às vezes, o inimigo pode intensificar ataques para desanimá-lo. Por isso, propõe uma correção concreta. Comprometa-se a fazer isso todas as noites, durante pelo menos 30 dias antes de avaliar os resultados. O terceiro obstáculo é pretender viver isso enquanto se permanece em pecado grave habitual, sem buscar a confissão. O texto lembra que a proteção divina flui com mais liberdade em uma alma em graça. Ainda assim, diz que você pode continuar dizendo, Jesus, eu confio, mesmo que ainda não tenha podido se confessar, mas com contrição sincera e resolução firme de se confessar o quanto antes. E o quarto erro é esquecer a gratidão pela manhã. A mensagem sugere que, ao acordar, antes de olhar o telefone ou se lançar ao dia, dê graças a Jesus por tê-lo guardado e ao seu anjo pela vigilância. Inclusive propõe uma frase breve de agradecimento e entrega do novo dia, porque, segundo o texto, a gratidão multiplica a graça e fecha esse círculo de confiança. O texto culmina mostrando os frutos que, segundo o relato, começam a aparecer quando esta prática se torna constante. Não se promete uma vida sem problemas, nem noites perfeitas como se o sofrimento desaparecesse. O que se promete é algo mais profundo, uma paz que se instala por dentro, mesmo quando fora nem tudo está resolvido. E aqui o texto faz a ligação com João 14:27, onde Jesus fala de uma paz que não é como a do mundo. Essa é a chave. A noite não se torna pacífica porque tudo vai bem, mas porque o coração para de lutar sozinho. Segundo esta mensagem, um dos primeiros frutos é a mudança no tom interior. Há pessoas que se deitam com uma tensão acumulada, como se o corpo descansasse, mas a alma continuasse correndo. Ao repetir, Jesus, eu confio, com intenção real, essa tensão começa a afrouxar. Não porque você entende tudo, mas porque para de exigir controle. E isso, diz o texto, abre mais espaço para a misericórdia, que age com liberdade quando a alma se abandona. O segundo fruto mencionado é uma purificação progressiva do mundo onírico. Não significa que nunca haverá sonhos inquietantes, mas sim que, com o tempo, a escuridão perde força, os pesadelos tornam-se menos frequentes ou menos opressivos, e o descanso torna-se mais profundo. O relato insiste em que a imaginação, durante o sono, pode se tornar um campo vulnerável se não estiver sob a luz de Deus. Por isso, ao se confiar a Jesus, seu anjo da guarda tem mais terreno para guardar o que acontece nesse âmbito interior. O resultado, afirma o texto, é que o coração acorda com menos fardo. O terceiro fruto é o fortalecimento espiritual. A mensagem descreve assim: cada noite em que você escolhe confiar, treina sua alma para confiar também de dia. O que você faz na escuridão o prepara para a claridade. Por isso, com o tempo, a fé deixa de ser apenas ideias e se torna uma maneira de viver. E quando chega uma prova, ela não o surpreende totalmente, porque você já praticou o abandono em Deus no lugar mais íntimo, sua cama, seu silêncio, seus medos. O quarto fruto é a proteção real. O texto não apresenta isso como um sentimento, mas como um amparo espiritual. Insiste em que o inimigo busca espaços de descuido, de desesperança, de ressentimento não entregue, e que a confiança é o contrário. Quando você diz, Jesus, eu confio, segundo o relato, está declarando diante do céu e diante do invisível que pertence a Deus, que se coloca sob sua misericórdia. Isso fortalece o trabalho do anjo da guarda e fecha acessos ao que tenta perturbar sua alma. E então chega o encerramento, com um desafio concreto. O texto propõe um desafio de 7 dias. Durante uma semana, sem falhar nenhuma noite, antes de dormir, faça o breve exame, o ato de contrição se precisar, e pronuncie com intenção plena essas 3 palavras. Depois, pela manhã, dê graças, e ao final da semana, observe com honestidade o que mudou no seu interior. Seu nível de paz, seu descanso, sua maneira de enfrentar a noite. Não busque sinais espetaculares, busque se há mais confiança, se há menos medo, se o coração se sente menos sozinho. E o texto conclui voltando à pergunta inicial, aquela que fica ecoando quando se apaga a luz. Se realmente o céu está tão próximo, se seu anjo da guarda o acompanha e espera o seu sinal, se a misericórdia de Deus é mais profunda do que jamais poderá entender, então por que se deitar como se estivesse sozinho? Por que entregar suas noites ao medo se você pode entregá-las a Jesus?